O anão guardava um dossiê secreto. Antes do sol aparecer por trás dos prédios altos da cidade, uma mão pequena e calejada abriu uma gaveta. Havia sempre uma ligeira hesitação. Abrir esse envelope era como revisitar um lugar que podia explodir em verdades. Ele retirou as folhas com cuidado, como quem segura uma chama. Fotos amassadas, bilhetes com a caligrafia firme de alguém que planejava, recibos de compras estranhas, listas de ordens e uma nota curta, escrita com caneta preta. Ajustar rotina, garantir silêncio. Fechou os olhos, respirou fundo. Botou tudo de volta, deslizou o envelope para o fundo da gaveta e a fechadura de metal rangeu ao ser trancada. A casa onde moravam luxo e segredo, estava adormecida ainda. O corredor, sempre limpo, cheirava a cera. O anão, Bento, vestia o casaco simples de quem trabalha desde cedo. Ele conhecia cada canto daquela casa há quase 10 anos. Conhecia os horários, os medos e as manias de quem a ocupava. Havia sido jardineiro, depois ajudante, às vezes mensageiro. Pequeno em estatura, grande em silêncio, tinha aprendido a permanecer invisível para sobreviver. Mas naquela madrugada não podia mais fingir que não notava. Quando a primeira luz da manhã tocou o vitral do corredor, a rotina começou, como sempre. Dona Antônia abriu os olhos devagar, com a sensação familiar de peso nos ossos e um descompasso na respiração que a fazia apertar o cobertor como se quisesse segurar alguma coisa que escapava. A casa foi entrando em atividade. Passos apressados de outro andar, o barulho de uma chaleira, um salto batendo no piso do salão. Mariana já pensava em que vestido usaria para o almoço social. A apresentação era tudo para ela. Para que as fotos saíssem perfeitas, o cenário precisava estar impecável, e alguém precisava garantir isso. Antônia levantou-se, as mãos trêmulas tocando os lençóis. Notava o corpo mais pesado, a pele mais fina. Ao vestir-se, percebendo o reflexo no espelho de corredor, viu por um segundo uma sombra rocheada na curva do braço. Prendeu a respiração, escondeu o braço sobre o casaco. A vergonha foi a primeira reação, sentir-se um problema, um sinal que estragava a cena. Há quanto tempo havia aprendido a dobrar seus próprios constrangimentos? Mariana já estava no andar de baixo. O salto fazia estalar o ar. Era um som que cortava, que estabelecia autoridade. Ela passou diante da porta de Antônia com um olhar calculado, mediu a mãe com a frieza de quem pesa uma roupa suada, e então deixou escapar uma ordem fina como um fio de veneno. Senhora Antônia, hoje temos convidados. Quero tudo perfeito. O tapete precisa estar reto às 9, a sala cheirosa, as almofadas penteadas. E, por favor, nem pense em pedir ajuda no meio da arrumação, disse Mariana com um sorriso que brilhava nas fotos e ardia na intimidade dos corredores. Antônia fez apenas um gesto. A voz dela era baixa, tão baixa que a casa quase a engoliu. Havia uma intenção de sempre, repetida. Tornar o corpo da mãe um objeto de manutenção, algo que precisava ser apagado, colocado no horizonte para que não perturbasse a vista. Rosângela, que já trabalhava ali havia anos, observava. Seus olhos tentavam traduzir pressa em coragem. Rosângela era aquela que enxergava o que outros fingiam não ver. Trabalhava como assistente, fazia comida, organizava remédios, lia como podia as pequenas mudanças no rosto daquela senhora que tanto lembrava um avô distante. Aquela manhã, ela viu a hesitação de Antônia, percebeu a sombra sob o casaco. Mas a regra do emprego, as contas e o medo de perder o pouco que tinha, mantinham-na acanhada. Ainda assim, ao passar pela porta, deixou um prato com café e a olhou com ternura. Dona Antônia, se o senhor Alexandre não voltar a tempo, eu organizo as almofadas, murmurou. Era uma frase que carregava promessa e medo. A humilhação era tecida em detalhes. Mariana corrigindo a posição do guardanapo diante de convidados, arrancando da mãe um movimento desajeitado com jeitinho de limpeza, ordenando que ficasse em segundo plano. Essas ordens não soavam cruéis quando pronunciadas em tom social.
Soavam precisas, quase profissionais e por isso mais difíceis de contestar. Ninguém via as noites em que Antônia se recolhia com dores que não sabia explicar. Ninguém via o medo de falar. As primeiras horas daquele dia se desenharam entre tarefas e sorrisos moldados. O almoço iria ser para amigas de Mariana, mulheres de vestidos impecáveis, colares aldeáveis, comentários afiados. Tudo tinha que estar perfeito. Antônia foi forçada a varrer uma sala que brilhava de antemão, a ajeitar as cortinas com mãos que tremiam. Sempre com a sensação de que pediam demais ao corpo que já não pertencia mais só a si. Enquanto isso, Bento observava. Tinha o dom inconveniente de ver as pequenas coisas. A mancha que aparecia quando Antônia tentava se levantar, o rubor que virava sombra. Não era homem de grandes confrontos, medos e cicatrizes ensinavam o silêncio. Mas nos últimos meses havia começado a fotografar discretamente com seu celular. Imagens tremidas, captadas de longe, ou recortes pequenos que mostravam a marca no cotovelo, a posição de uma mão muito abaixada, uma toalha com manchas suspeitas. Guardava também bilhetes, ordens que ele encontrara no lixo, rascunhos brutos de listas de controle escritas pela própria Mariana, comprovantes de compras de produtos de limpeza com quantidades exageradas, bilhetes de terceiros com instruções. Eram todos pequenos atestados de um padrão. O dossiê crescia em sua gaveta. Não era só sobre provas, era sobre a necessidade de alguém ter registro do que acontecia ali dentro. Bento sabia que provar algo em tribunais, com juramentos e perícias, era outra história. O que ele juntava não serviria como laudo, mas poderia abrir os olhos sem sombras. Era o começo de uma verdade que precisava sair do escuro. A vida naquele lar seguia um eixo. Imagem para o público, disciplina rígida para o privado. Mariana sabia se transformar em público. Nas conversas entre amigas, a senhora Antônia era a idosa charmosa, doce, que fazia bolos para as visitas. No entanto, quando as portas fechavam, a máscara caía e a manipulação emergia como rotina. Ordem após ordem, microagressão sutil após microagressão. O controle esfregava a vida de Antônia até roubar-lhe a autonomia. Rosângela sentia essa dualidade com o corpo todo. Às vezes, quando limpava o mesmo tapete que a patroa mandara alinhar com mãos firmes, encontrava pequenas manchas de sangue seco na dobra do tapete. Nada tão gritante que justificasse um escândalo, mas suficientes para provocar um frio na barriga. Era preciso juntar coragem aos poucos. Ela começou timidamente a anotar dias e horários em um caderno escondido dentro de um envelope velho. Registrava quando Antônia reclamara de dor, quando Mariana pedira que limpasse algo com urgência, quando Bento trazera um bilhete encontrando instruções duras. Não eram provas forenses, mas eram sinais. A tensão foi subindo como fumaça. Pequenas conversas quebravam a cena social. Um telefonema do trabalho de Alexandre interrompia meio almoço. Uma mensagem com elogios à decoração que Mariana respondia com emojis. Alexandre, o filho, vivia em constante deslocamento. Era homem de negócios, de jantares fechados com um aperto de mão, de voos que mais lembravam festas do que exaustão. Tinha carinho pela mãe, com certeza, mas o calor humano não substituía o tempo. Quando chegava em casa, trazia sempre desculpas. Estava dividido, desejava manter sua vida pública intacta, a imagem de um lar perfeito, mas também havia cada vez mais pequenas dúvidas. Nem sempre estava disposto a olhar para o que poderia custar-lhe algo, uma reputação, um contrato, uma sensação de estabilidade social. O primeiro bloco, aquela manhã inteira em que se foi perdendo a normalidade, deixou, depois de suas cenas curtas, uma pergunta no ar que atravessaria a casa. Até quando alguém poderia aceitar ser apagado em nome de uma aparência bem cuidada? Se essa história tocar você, fica comigo até o final e compartilhe a sua opinião nos comentários. Depois do almoço para as amigas, perfeito como uma vitrine, a casa voltou ao seu silêncio habitual. As risadas ficavam no andar de baixo, nas fotos. No andar de cima, Antônia repousava, com o corpo doendo mais do que as palavras. Rosângela, que sempre fazia a ligação entre os andares, aproveitou um momento em que esteve sozinha para verificar com mais cuidado.
A sombra arroxeada que vira no espelho naquela manhã estava maior agora. Tocou o local com cuidado e sentiu o arquejo de dor que a senhora tentou disfarçar. Sentiu também um brilho de raiva. Como alguém podia exigir limpeza de uma pessoa cujo corpo reclamava por descanso? No fim da tarde, por insistência discreta de Rosângela, marcaram uma consulta com o Dr. Renato. Ele era um médico de confiança, um homem de fala calma que fazia questão de olhar nos olhos do paciente. Quando entrou no quarto com sua maleta, a luz do entardecer desenhava linhas no rosto de Antônia. Havia um respeito no gesto dele, uma contundência suave que dizia: não é somente corpo, é vida. No exame, não houve palavras grosseiras nem julgamentos. Renato explicou com clareza. As marcas tinham aspecto compatível com lesões repetitivas. Havia sinais de esforço e contusões antigas, camadas que contavam uma história de repetição. Recomendou repouso, fisioterapia e pediu que alguém da família acompanhasse de perto a rotina. Fez perguntas com calma sobre quedas, tropeços, questões que soavam neutras, mas que, no contexto, tinham a densidade de interrogatórios. Não acusou ninguém automaticamente, porque a medicina não é tribunal, mas acrescentou uma advertência: sofrimento prolongado pode agravar tanto a saúde física quanto a mental. As palavras do médico cruzaram o silêncio como uma lâmina. Para Rosângela, foram justificativa e permissão. Havia a chance finalmente de apontar que algo estava errado. Para Mariana, se soubesse, seria apenas mais um obstáculo a ser contornado. Não havia espaço para fragilidade, exceto a fragilidade programada para a imagem. Para Alexandre, se soubesse, seria uma encruzilhada entre tolerância e tomada de atitude. Bento observava tudo de longe, mas era ele quem, naquela noite, voltou para sua gaveta. Sentou-se no pequeno quarto de ferramentas, ligou uma lâmpada incerta e espalhou as fotos sobre a mesa. Havia imagens de Antônia com o braço apoiado errado, uma foto de perto das costas mostrando um roxo que Rosângela só tinha comentado em sussurro. Havia bilhetes que pediam horários rígidos. Havia uma mensagem que alguém, possivelmente a própria Mariana, deixara no computador. Garantir que ninguém perceba. Controlar visitas. O papel dizia mais do que uma ordem. Dizia cálculo. Bento não era um herói dramático. Era um homem que lutara para ser visto como humano em um mundo que preferia a invisibilidade sobre a diferença. Aquele dossiê era sua maneira de ler a verdade em voz alta. Ele sabia que se andasse com aquelas folhas à vista, estaria se expondo, mas também sabia que se não fizesse nada, continuaria sendo cúmplice pelo silêncio. Não desejava destruir famílias, desejava que Antônia respirasse sem medo de ser corrigida por um salto alto. Na noite seguinte, enquanto a casa se rendia aos comentários de Mariana no salão e às luzes quentes, Bento percorreu os cantos com passos silenciosos. Tirou mais fotos, desta vez com um cuidado quase ritual. Ângulos que mostravam padrões, datas no canto digital que poderiam ser usadas para ordenar os eventos. Fez cópias. Guardou bilhetes que encontrara por acaso, uma nota dobrada com a instrução "sem visitas no domingo", um comprovante de compra de substâncias de limpeza em quantidades que não faziam sentido para apenas uma aposentada. Em um caderno minúsculo, numerou as evidências. Entre uma foto e outra, teve um pensamento que o apertou. E se, ao colocar aquelas folhas diante de Alexandre, tudo o que conquistara em status e reputação desaparecesse, a casa poderia ruir. Mas a ruína da reputação era menos grave do que a ruína de um corpo que perdia a sua dignidade. Decidiu que o dossiê não era para expor por prazer, nem para chantagem. Seria uma chave para abrir os olhos de alguém que, por status e conforto, se permitia acreditar apenas no que fosse conveniente. No dia seguinte, a vida seguiu com seus ruídos. Alexandre telefonou de manhã, com a voz apressada de sempre. Prometeu que viria no fim de semana, que já estava a caminho, que um almoço de negócios poderia ser adiado. A promessa de sempre. Antônia escutou a voz do filho pelo telefone com aquela mistura de ternura e saudade. Havia uma confiança ingênua. Ele sempre cuidara de coisas que ela nem sabia que precisava. Era difícil imaginar que o mesmo filho que havia levado tantos aplaudidos discursos em reuniões pudesse estar cego àquela pequena destruição. Rosângela sentia que a corda esticava. Começou a se preparar, não para um ataque, mas para uma conversa honesta.
Fotocopiou as imagens que Bento reunira. Juntou as anotações e as colocou em uma pasta, dobrando os cantos para que, ao abrir, parecessem ter sido esquecidos, como se tivessem caído por acaso sobre a mesa. Não queria mentir, queria que a verdade chegasse às mãos certas. Mariana, ao perceber que algo mudara na casa, talvez o ar mais carregado ou o olhar mais firme de Rosângela, reagiu com sutileza. Começou a controlar ainda mais. Pequenos ajustes. Reorganizou a geladeira, apagou fotos antigas, já ensaiava respostas prontas para qualquer pergunta. Seu medo não era da mãe, mas de perder a posição conquistada com tanto trabalho de fingimento. Era uma ambição econômica e social que se protegia com dureza. Se alguém fosse capaz de tirar dela o que montara com tanto esforço, reagiria com toda a força de quem teme falhar. Numa tarde em que a chuva fina martelava as janelas, Bento deixou um envelope no aparador do corredor. Não era um gesto de desespero, era um gesto calculado. Colocou-o onde sabia que alguém, em algum momento, o tocaria. Escreveu em cima, com uma letra tão pequena quanto suas mãos: "Para quem precisa ver". Depois retornou à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Antônia, caminhando com cuidado entre os corredores, notou o envelope. Começou por não querer tocar. Envelopes implicam segredos, segredos implicam verdades que machucam. Mas a curiosidade de quem sente que algo não está certo é diferente da curiosidade vaidosa, é urgência. Ela aproximou-se, ergueu a aba com dedos que tremiam. Lá dentro havia fotos, cópias, anotações. Em uma delas, uma foto ligeiramente amassada mostrava seu próprio braço com uma marca que, naquela imagem ampliada, ficava mais evidente. Em outra, um bilhete com a frase "Programar remoção de rotina". Expressão fria, escrita em letra apressada, que fez o sangue de Antônia gelar. O mundo dela diminuiu. O ar ficou pesado como chumbo. A palavra remoção entrou em sua cabeça e fez um laço. Não sabia se significava ser levada para um hospital, colocada em uma instituição, ou se era algo mais sutil, ser isolada, afastada, posta à margem. A imagem mental que aquele termo trouxe foi o de uma porta que se fecha devagar, e Antônia sentiu pânico. Não foi a dor física que mais a atormentou naquele instante, foi a sensação de ser objeto de um plano. A palavra fazia sentido malévolo. Alguém estava organizando, calculando, vendo sua vida como um problema a ser resolvido. O desespero veio como uma onda rápida. Antônia apoiou-se no aparador, as pernas bambas. Rosângela, que passava correndo pelo corredor, notou o gesto. Correu até ela, sentou-se no banco de entrada, segurou as mãos enrugadas e olhou nos olhos que, naquele momento, pediam socorro sem saber como pedir. "O que é, dona Antônia?", perguntou Rosângela com a voz baixa, tentando medir cada sílaba para não aumentar o medo. Antônia balbuciou, apontando para o envelope, mal articulando. A visão da folha com a palavra, a foto, o bilhete, tudo aquilo se empilhava sobre sua frágil certeza de ter ainda alguma agência no próprio destino. Em sua cabeça, o plano ganhava vida. Sentiu que alguém que devotara a casa inteira à aparência, havia decidido que ela não cabia mais naquele cenário. Rosângela leu as páginas rapidamente. Não houve grande surpresa para ela. Já vira as marcas, já sentira o peso da rotina. Mas havia algo na frieza da nota que a deixou indignada. Havia intenção ali, e intenção para Rosângela significava responsabilidade. Não podia deixar aquilo assim. Não podia permitir que uma velha fosse tratada como se fosse apenas um móvel antigo. A sala, naquele instante, ganhou outra textura. O rumor da chuva ficou menor, o barulho distante do trânsito parecia mais longe. A urgência da situação tornava o resto do mundo inócuo. Rosângela levantou-se, pegou o envelope com cuidado e observou a assinatura de alguns papéis. Não havia assinatura, apenas abreviações, mas havia a clara menção a horários e a controle. "Vou falar com o doutor", disse firme, "amanhã mesmo, não podemos esperar. E a polícia, bem, vamos pensar antes de envolver todo mundo. Primeiro temos de saber o que Alexandre vai querer ouvir." Rosângela sabia que tocar um assunto assim exigia estratégia. Alexandre era filho, sua reação poderia ser de choque ou de negação.
Aquelas coisas eram difíceis de aceitar. Mas a deixar como estava seria colusionar com a dor. Enquanto isso, do outro lado da casa, Bento observava de um ponto discreto. Tinha visto Antônia abrir o envelope, viu o rosto dela mudar. Sentiu uma ponta de culpa por ter escondido as folhas por tanto tempo e uma firmeza crescente. O dossiê precisava estar nas mãos certas. Mas qual seria o tempo certo? De que forma entregaria aquilo sem se transformar em protagonista de um escândalo que poderia arruinar a vida de muitas pessoas? Dúvidas cruzavam sua mente. Poderia confiar em Rosângela? Em Alexandre? Ou seria preciso um gesto mais dramático, uma prova que não deixasse margem para a interpretação? Bento lembrava-se das palavras da nota que lera meses antes: garantir silêncio. A intenção era clara. A amplitude da maldade era maior que as manchas que apareciam no corpo de Antônia. Era um projeto de apagamento. A noite que se seguiu foi de vigília. Antônia não conseguiu dormir. Cada ruído era um presságio. Passos no corredor, o leve arrastar de móveis, a torneira que pingava. Tudo podia ser a maré que a levaria. Sentiu-se menor do que já era. Em sua mente, imagens de portas fechando, de malas feitas sem sua permissão e dos rostos de pessoas que jamais acreditariam nela. O desespero era essa mistura, medo do que poderia vir e a vergonha de não ter visto antes. Rosângela, por sua parte, pensava em como proteger Antônia sem expô-la em demasia. Pensava nas contas, no emprego, nas pessoas que poderiam negar o que estava diante dos olhos. Sabia que, ao levantar a voz, mais do que um corpo poderia ser ferido. A própria reputação de Antônia, já frágil, poderia ser usada contra ela. Precaução, portanto, era tanto estratégia quanto afeto. Bento, sozinho no quarto de ferramentas, pegou o envelope novamente. Convidou a solidão como se fosse um conselheiro. Folheou as fotos outra vez. Tinha uma ideia sombria. Tudo aquilo podia ser visto como mentira maluca se não houvesse alguém que aceitasse ouvir. Precisava de um catalisador, alguém que pudesse, com autoridade social, abrir a tampa e dizer que aquilo não era normal. Alexandre era essa pessoa. Ainda que dividido por sua vida pública, era também filho. Talvez fosse hora de lhe mostrar. Mas o caminho para Alexandre tinha obstáculos. Sua agenda, sua incredulidade possível, a necessária coragem de ouvir que sua mulher, aquela que o acompanhava em jantares e festas, poderia ser responsável por uma violência silenciosa. Bento sabia o que a verdade poderia custar. Sabia que expor Mariana significaria um terremoto social. Ainda assim, as folhas estavam ali, discretas, e o preço para não agir havia se tornado maior. Na manhã seguinte, antes que tudo explodisse, o telefone tocou. Era Alexandre. Ele avisava que estava atrasado, que um compromisso prolongaria sua chegada para a noite. Havia uma voz ansiosa por trás do profissionalismo. Não disse que aquele fim de semana seria diferente. Não prometeu nada. Antônia desligou e deixou o aparelho ao lado da cama. Sentiu de novo a ausência do filho como uma placa que rasgava devagar o tecido de sua confiança. Rosângela, com o coração mais firme, decidiu que não poderia esperar mais. Pegou o envelope, colocou-o dentro de um saco discreto e caminhou até a cozinha. Precisava de aliados e pensou em quem poderia apoiar sem expor demais. Havia, naquele pensamento, uma passagem por Bento. A presença dele nas sombras tinha sido constante. Mas Bento havia sido sempre tão cauteloso que talvez precisasse de um empurrão. Rosângela bateu à porta do pequeno quartinho onde Bento arrumava vasos e ferramentas. Encontrou-o sentado, com as mãos ainda sujas de terra. "Precisamos conversar", disse ela sem rodeios. Bento ergueu a cabeça, com olhos pequenos mas expressivos. Sabia do que se tratava. Havia história suficiente naquele olhar para que não fosse preciso dizer tudo. Os dois se sentaram por alguns minutos naquele silêncio pesado e então Rosângela explicou seu plano. Conversar com Alexandre quando ele chegasse, mostrar as fotos e as anotações, pedir que o filho observasse com cuidado.
não para acusar, mas para oferecer a verdade como uma possibilidade de escolha. Bento concordou. Estava exausto, mas havia na sua concordância uma sensação de alívio. Finalmente, o dossiê deixaria a gaveta. Alguém teria que escutar a verdade. Alguém teria que arcar com a angústia de reconhecer que aqueles anos de aparente tranquilidade esconderam um padrão de controle. A tarde foi de espera. O relógio parecia zombar da paciência de todos. Antônia, em sua cadeira, olhava pela janela sem realmente ver. A casa parecia maior e mais estranha, como um teatro em que as cortinas tremessem. Cada passo foi sentido com intensidade. A torrada que caía no chão, um abalo. Passos no corredor, um prenúncio. Quando Alexandre finalmente cruzou a soleira, altivo como sempre, trazendo perfumes de avião e cheiro de outro lugar, a casa prendeu a respiração. Ele cumprimentou com a gentileza acostumada, um beijo na testa de Antônia às pressas, um aceno para Mariana que já se exibia com a perfeição de quase sempre. Havia milhares de outras conversas que poderia ter tido em prioridade, mas ali havia uma promessa. Aquela noite seria, em princípio, igual a tantas outras. Rosângela o observava com um pedido silencioso nos olhos. Bento segurava o saco com o dossiê como se segurasse uma bomba, pronto a entregá-la a quem tivesse coragem de apanhá-la. Antônia, com os dedos ainda trêmulos, observava o rosto do filho, esperando que desta vez algum tipo de reconhecimento surgisse. Não um reconhecimento de culpa, mas de cuidado. Alexandre deu os primeiros passos para a sala. Encontrou todo o palco pronto como sempre. Havia sorrisos ensaiados, copos postos e o ar de quem acredita que a vida pode ser comprimida em imagens. Mas quando a noite se alongou e as vozes baixaram, algo no olhar de Antônia fez com que Rosângela se aproximasse. Abriu a mão e colocou, na mesa entre eles, o envelope. Não havia alarde, era um gesto quase tímido, o colocar daquela massa de papéis sobre a madeira polida. O som do papel contra a mesa cortou a conversa. Mariana ergueu as sobrancelhas num cálculo imediato. Alexandre, surpreendido, olhou a pasta como quem vê um objeto estranho sobre a superfície de sua vida. Não havia ainda acusações, somente uma calma que ardia. Antônia observou o medo e a esperança disputando espaço. Aos poucos, com a respiração que tentava se controlar, as folhas foram sendo puxadas para fora. Fotos foram postas sobre a mesa, um rastro de dias, de marcas e horários. Havia uma ordem nas imagens que falava mais alto que qualquer narrativa. Padrão, repetição, intenção. A casa encolheu, o jantar esfriou. Mariana, em nada preparada para ver aquilo exposto, permaneceu imóvel por um segundo que pareceu horas. Sua máscara, construída de sorrisos e arregimentadas amigas, ameaçou cair. Seus dedos, tão usados a tocar taças e ajeitar gravatas, tremeram levemente. Alexandre passou as mãos no rosto, como quem tenta limpar poeira de uma janela. Havia naquele gesto uma súbita fissura na sala onde se apoiava sua vida. Bento ficou ali, de pé, à margem, sentindo que algo havia começado a ruir. Sabia que o momento da verdade havia chegado, mesmo sem saber como se desenrolaria. Rosângela observava com os olhos cheios de coragem e medo. Antônia, que por anos havia se recolhido ao canto, agora olhava fixamente para as fotos diante de seus olhos, a impressão de que alguém havia finalmente colocado um nome no que ela sentira sem palavras. Mas as palavras ainda não eram suficientes. O que viria depois dessa mesa posta de imagens, bilhetes e rostos era imprevisível. Havia o risco de negação, a possibilidade de justificativas, a perigosa habilidade de alguns para desviar a atenção com charme e lógica. Havia também a esperança, tênue mas real, de que ver fosse o primeiro passo para reparar. Naquela casa, sob aquela luz amarelada, a vergonha e a verdade estavam agora sobre a mesa. Antônia suspirou, uma respiração que misturava alívio e pavor. A palavra remoção ainda pulsava nas páginas. O dossiê,
pequeno e secreto por tanto tempo, havia finalmente emergido. O que aconteceria a seguir era uma porta entreaberta, e cada um dos que ali estava precisava decidir qual caminho tomar. O som do papel sobre a mesa parecia ter dividido o ar em dois. De um lado, a normalidade construída à força, copos, taças, vozes que ensaiavam risadas. Do outro, as imagens que colocavam nomes nas dores de Antônia. A palavra remoção naquelas folhas era como uma lâmina que cortou a ilusão. Antônia sentiu o chão ceder, e um desespero primário tomou-lhe os olhos. Ela recuou, as mãos tremendo, a visão turva, como se a casa inteira tivesse se transformado numa sala de onde se poderia ser empurrado para sempre. "O que está escrito aí?" perguntou, quase sem voz, apontando para o bilhete com caligrafia apressada. Mariana fez um gesto instintivo para pegar os papéis, mas Alexandre, surpreso, foi mais rápido. Seus dedos tocaram as folhas com a mesma hesitação de quem segura algo que pode explodir reputações. Olhou para a caligrafia, para as fotos, para as datas. Por um segundo, a sala ficou pequena demais para conter a tensão. "Isso é um erro", disse Alexandre. A primeira palavra vindo mais para apaziguar do que para afirmar. Havia nele a pressa de calar, talvez por reflexo de quem vive à sombra de escândalos que custam contratos e confiam em interpretações benevolentes. Olhou para Mariana com uma pergunta silenciosa. "É isso mesmo?" Mariana sorriu primeiro de maneira estudada, depois com furor contido que tentou disfarçar com ironia. "Ridículo", respondeu, a voz soando alta demais naquele silêncio. "Quem fez isso? Uma vingança barata. Antônia, você sabe que nunca faria isso." Esticou a mão para a mãe para aparentar cuidado, como se a cena fosse um roteiro mal ensaiado. Rosângela respirou fundo e colocou sobre a mesa a pequena pasta que trazia desde cedo. Um envelope com cópias da carta do médico, anotações datadas e o próprio bloco de notas onde registrara dias e horários. "Não era acusação", disse com calma cortante. Era um conjunto de indícios que precisava ser ouvido por quem queria ver. Bento aproximou-se, esteve no limite do cômodo. A sua presença, pequena e firme, foi tão contundente quanto a evidência que trazia. Sem grandiloquência, puxou do saco uma fotografia que tinha o horário marcado no canto. Uma tarde, a mãe de Alexandre com o braço apoiado de maneira estranha. No canto da imagem, a sombra de um salto alto. Mostrou o número do arquivo no celular onde continuava a guardar fotos, timbres de datas. O anão não fez dramatização, deixou as imagens falarem. A sala entrou num intervalo que parecia eterno. Alexandre passou as mãos no rosto. Em sua cabeça, vozes diferentes competiam. A voz da sociedade que exigia a aparência, a voz da mulher que lhe sorria na cobertura e frequentava eventos, a voz mais antiga, miúda, da criança que recebia bolos da avó. Era a primeira vez em anos que essas vozes não encontravam fácil conciliação. Ele percebia algo que até então fora cômodo ignorar, uma evidência organizada, metódica, que cuidava de mostrar padrão, intenção e rotinas calculadas. Mariana, vendo que o chão pessoal começava a tremer, tentou atropelar a cena. Seus olhos brilhavam com a raiva de quem percebe o risco antes de admitir culpa. "Isso é patético", repetiu, mais para atrair alianças do que para confrontar a argumentação. "Vocês dois estão criando uma história. Alexandre, você não acha que é exagero? Isso vai destruir famílias com meias-verdades." O esforço calibrado para virar a página pública sobre brasas não foi suficiente. A voz de Alexandre já era outra, menos imediata, mais cautelosa. Ele recordou a consulta com o Dr. Renato, as palavras do médico sobre padrão e lesões repetitivas, a maneira concisa e fria com que o profissional delineou uma possibilidade que pedia atenção. Lembrou-se também daquela noite em que sua mãe, com a voz mole, lhe pedira ajuda por telefone, e ele havia respondido com promessas adiadas. Mariana falou a Alexandre com a calma de quem tenta construir uma ponte depois de perceber um abismo. "Eu preciso entender." "Me mostra isso. Me explica como isso aconteceu." Mariana tragou o ar como um animal acuado que tenta voltar ao controle. Sua resposta veio construída em etapas. Primeiro, negação. Depois, passe de culpa. Por fim, apelo ao amor.
Começou a falar sobre estresse, sobre mal-entendidos, sobre um casamento testado por pressões. Encarnou a mulher pública que, com um sorriso de pedra, tentava recolocar a cena na dramaturgia de mal-entendido. Chamou Antônia de mãe amada, falou do sacrifício que fazia pela família, tentou minerar Alexandre com histórias de apoio e parceria. Mas o dossiê não se limitava a uma fotografia ou a palavra remoção. Havia recortes, uma lista de produtos de limpeza com quantidades inexplicavelmente elevadas, anotações com horários para evitar visitas inoportunas, bilhetes com instruções a prestadores de serviço para reorganizar a casa, um rascunho com a frase que mais feriu Antônia: programar remoção. Tudo muito prático, quase burocrático. A intenção estampava-se ali. Não era esquecimento, não era desatenção, era projeto. Alexandre sentiu as pernas tremerem. Houve por um momento a tentação de fechar os olhos e voltar ao mundo tranquilo das reuniões e dos contratos, onde o custo de uma decisão era calculável. Mas a imagem daquela mãe, encolhida, com o envelope na mão, abriu uma ferida que não se fecharia com conveniências. Ele engoliu o próprio orgulho e viu duas possibilidades diante de si: ceder à narrativa amável de sua mulher e manter a ordem social, ou dar ouvido às evidências e arriscar tudo o que construíra. Escolher não seria simples, custaria. Mariana, disse ele, mais firme agora, vamos sair daqui, vamos conversar longe de minha mãe. Quero ouvir de você o que está escrito aqui. Mariana ergueu a cabeça, dominada por um furor que misturava medo e raiva. A cada palavra de Alexandre, ela via ruir as camadas montadas nos últimos anos. Era a primeira vez que alguém a confrontava não com boatos, mas com datas, fotos e ordens datilografadas. O público aplaudiria seu charme. Ali, na penumbra da casa que por anos hospedara seu controle, a sua narrativa precisava ser traduzida em fatos. Saíram sussurrando, porta fechando-se como uma cena cortada. Enquanto isso, Antônia permanecera sentada, as mãos apertando o envelope como quem tenta segurar uma tábua afundada no mar. O desespero que bateu ao ver a palavra remoção deu lugar a uma espécie de exaustão. As lágrimas escorriam sem que elas as percebessem. A vergonha, que por tanto tempo tivera, cedia ao alívio de ver que havia alguém pequeno e firme com um saco de papéis, alguém de voz doce chamada Rosângela, que decidira falar por ela. O tempo que se seguiu foi de decisões rápidas e contidas. Alexandre pediu que Rosângela chamasse o médico. Ela ligou imediatamente para o consultório e Dr. Renato, que tivera já contato com Antônia, compareceu novamente. Não era uma cena de acusação pública, disse ele com a sobriedade do especialista. Era um necessário ato de cuidado. Examinou-a com calma, revisou os registros que Rosângela trouxera e, por fim, falou com a clareza de quem não precisava provar, apenas proteger. Há sinais de agressão repetida, explicou Renato, sem teatralidade. Isso não é para ser um escândalo num jornal, é para garantir segurança e cuidados. Recomendarei repouso, fisioterapia e acompanhamento. Também é importante que Antônia não fique em contato com situações que a ponham em risco. O resto são medidas administrativas e de proteção que vocês saberão tomar. As palavras do médico funcionaram como uma carta de navegação. Alexandre, que até ali sofrera o choque em família, dobrou sobre si um sentimento de urgência que dissolveu qualquer viés protetor em relação a quem poderia ofender sua mãe. Não era heroísmo grandioso, era obrigação íntima que surgia tarde demais, mas com decisão firme. Cuidar e reparar. Quando Alexandre e Mariana voltaram à sala, a atmosfera era outra. Mariana, irritada por ter perdido o controle, tentou transformar tudo em teatralidade pública. Sorriu para algum amigo que atravessava a sala, tentando imprimir normalidade. Alexandre, no entanto, tomou uma atitude que mudaria o curso imediato da casa. Pediu a ela, com voz firme, que por hora se retirasse da residência. Pediu que recolhesse o essencial e deixasse o restante para ser revisto. Não falou em leis, não falou em vingança. Falou em proteção para a mãe, em prioridade que finalmente precisava ser respeitada.
As palavras do médico funcionaram como uma carta de navegação. Alexandre, que até ali sofrera o choque em família, dobrou sobre si um sentimento de urgência que dissolveu qualquer viés protetor em relação a quem poderia ofender sua mãe. Não era heroísmo grandioso, era obrigação íntima que surgia tarde demais, mas com decisão firme. Cuidar e reparar. Quando Alexandre e Mariana voltaram à sala, a atmosfera era outra. Mariana, irritada por ter perdido o controle, tentou transformar tudo em teatralidade pública. Sorriu para algum amigo que atravessava a sala, tentando imprimir normalidade. Alexandre, no entanto, tomou uma atitude que mudaria o curso imediato da casa. Pediu a ela, com voz firme, que por hora se retirasse da residência. Pediu que recolhesse o essencial e deixasse o restante para ser revisto. Não falou em leis, não falou em vingança. Falou em proteção para a mãe, em prioridade que finalmente precisava ser respeitada. A saída de Mariana foi um corte seco. Ela tentara resistir com a eloquência típica de quem não aceita perder status, mas a decisão de Alexandre, lenta, dolorosa, mas inabalável, foi tomada. Ao fechar a porta, ela olhou para todos como quem se vinga com silêncio. No trajeto, fez ligações que não ouviríamos. Na sala, o silêncio foi buscado por quem ali ficara. Os dias que vieram depois foram de reorganização. Alexandre passou a tratar as horas com diferente peso. Atendeu menos reuniões, renegociou compromissos, priorizou audiências com médicos e fisioterapeutas. Não foi uma mudança mágica. Havia trabalho, pressões, muito a conciliar. Mas em pequenos gestos a diferença era visível. Ele aprendeu a aquecer o chá que a mãe gostava, a ajeitar o travesseiro na hora certa, a ouvir as histórias curtas que ela contava sobre uma vida que não cabia no luxo da mansão. Não era um filme de redenção instantânea, era um aprendizado diário, às vezes constrangedor, outras vezes reconfortante. Antônia, sob cuidados, começou a aceitar a ajuda. Não foi simples, existia uma ferida emocional que precisava ser cuidada com delicadeza. Tardiamente, porém com firmeza, os velhos laços passaram a ser costurados. As primeiras semanas foram de consulta, repouso, sessões de fisioterapia e noites em que Alexandre ficava mais tempo ao lado dela. Em alguns dias, ela recuava em memórias. Em outros, sorria com pequenas vitórias. Um passo mais firme pela manhã. Um prato que conseguiu cortar sozinha. As marcas no corpo levaram tempo para desaparecer. As marcas na alma, talvez, levassem mais ainda. Entretanto, havia agora uma conjunção delicada de cuidado e vigilância. Rosângela e Bento permaneceram no quadro, discretos e essenciais. Às vezes, ao olhar a janela do quarto onde Antônia repousava, Bento se dava conta de que a gaveta onde guardara o dossiê agora estava aberta apenas por necessidade. O material fora entregue, organizado e registrado. Não por desejo de punição, mas por necessidade de reconhecimento e de proteção. Rosângela foi reconhecida com palavras, abraços hesitantes, e em poucos gestos práticos, com um ajuste de condições que a tornaram mais segura no emprego. Alexandre tratou de formalizar a situação sem alarde, garantindo que ela tivesse respaldo. Bento, homem de poucas expectativas, aceitou um agradecimento simples, um pagamento por algo que para ele significava muito mais, a sensação de não ter sido cúmplice. Mariana, por sua vez, teve de enfrentar o que a vida social oferece quando uma máscara cai. Alguns círculos foram rápidos em fechar as portas, outros demoraram a reagir. Não se tratou de uma carnificina pública instantânea. Pessoas de convívio social pesam interesses, medem vantagens. A ruína social raramente é tão imediata quanto nas narrativas que o público imagina. No entanto, a mudança no lar de Alexandre foi uma mensagem. Sua situação privada havia deixado de ser um segredo bem guardado. O afastamento teve efeitos práticos, convites não retornados, sorrisos frios em eventos e, acima de tudo, a perda do que construíra com tanto cuidado, o controle sobre a narrativa íntima. Entre os acontecimentos, houve momentos angustiantes. Antônia, ao rever algumas fotografias do passado que Alexandre lhe trouxe, chorou por coisas aparentemente pequenas.
Um bolo queimado, um dia de chuva onde ambos se molharam rindo. Em meio às lembranças, contou histórias que mostravam quem fora a mulher ativa que ensinara e acolhera. A reparação não passou por um grande discurso, passou por ouvir, por reconhecer, por fazer o oposto da invisibilidade, colocá-la no centro das decisões. O dossiê, que fizera a casa tremer, teve um destino prático. Alexandre guardou cópias em local seguro, entregou alguns documentos a uma autoridade que cuidaria de averiguar os fatos, sem alarde dramático. Havia agora instrumentos para que, se necessário, fosse realizada uma checagem formal. Mas o objetivo que animara Bento e Rosângela não fora o espetáculo, fora a proteção. Mantiveram, portanto, a discrição que garantia a dignidade de Antônia. As semanas seguintes foram pontuadas por pequenos progressos. Menos dor nas horas certas, mais apetites por bolos simples, um brilho no olhar quando via um pedal de bicicleta passando pela rua. Alexandre foi mudando o seu tempo. Menos reuniões internacionais, mais horas em casa. Não era uma derrocada profissional, era uma reorganização de prioridades que lhe custou sim, em termos de imagem, mas lhe deu retorno em formas que o dinheiro nunca havia comprado. Presença, escuta e a luz nos olhos da mãe. Rosângela e Bento, reconhecidos em gestos e não em holofotes, tornaram-se parte ativa da rotina de cuidado. Bento, que sempre caminhara nos cantos da casa, era agora convidado a ficar mais tempo no jardim, cuidando das plantas que Antônia adorava observar. Voltou a mão na terra e, ao ver a senhora caminhar um pouco sobre a sombra das árvores, sentiu que a sua coragem tinha frutificado em algo maior. Rosângela ganhou não só segurança financeira, mas a certeza de que sua voz havia sido capaz de quebrar um silêncio que apodrecia. Houve também momentos de ressaca emocional. Antônia teve noites de insônia em que o medo voltava, intrusivo. Às vezes acordava sobressaltada, lembrando-se da palavra remoção. Nessas horas, Alexandre apareceu, não sempre em gesto heróico, mas em constância. Pegava um copo d'água, lia um trecho de um livro, segurava sua mão. As cicatrizes demoraram a esvanecer. A confiança precisava ser reconstruída em pequenos passos, sem pressa. Com o tempo, a temperatura na casa mudou de forma definitiva. A ostentação gradualmente deixou de antecipar o valor das relações. Alexandre, que outrora media todas as coisas pela admiração alheia, passou a medir pelo bem-estar que conseguia proporcionar. Em encontros com amigos, deixou de buscar sempre a imagem perfeita. Falava com menos pompa e, surpreendentemente para si mesmo, era ouvido por uma sinceridade que nem sempre mostrara. Mariana, ao se ver sozinha com o que restara de sua rede social, experimentou o que a narrativa ensina: a solidão de quem vive de aparências. Houve episódios em que buscou recuperar o espaço perdido com justificativas engenhosas. Em outros, a reação foi de raiva. Não era um julgamento público que a castigava, era o efeito natural de uma relação que se desvencilhou de sua máscara. Alguns anos depois, nos raros encontros, ambos manteriam uma distância medida, uma espécie de decisão mútua de evitar novos atritos. O que ocorrera não seria esquecido, nem tampouco celebrado com violência. Ficara uma lição. Anos passaram e a casa, que antes fora palco de um cotidiano de controle, ganhou uma rotina de afeto. Antônia passou a ter visitas de amigos antigos que antes se mantiveram distantes por conveniência. Alguns retornaram com cuidado, outros com vergonha. Alexandre manteve uma postura discreta, não expôs a família nem os processos, preferiu a recuperação lenta de sua mãe como testemunho. O dossiê, arquivado num cofre, permanecia como registro de uma verdade que fora necessária à proteção. Bento, muitas vezes, passava pelo corredor onde outrora se furtara a falar demais. Agora, ao cruzar o olhar com a senhora já mais firme, recebia um sorriso que valia mais do que qualquer reconhecimento formal. O que aquele tempo ensinou a cada um foi diferente. Para Alexandre, foi a lição de que status não substitui presença. Para Antônia, foi a difícil descoberta de que podia ser objeto de planos e que sua voz, tardia, precisava ser ouvida. Para Rosângela, a confirmação de que coragem é o que se faz quando se coloca o outro acima do próprio medo.
Para Bento, o alívio de ter transformado silêncio em proteção. E para Mariana, o descobrimento de que a sedução social não se sustenta diante da evidência do mal que se pode causar. A casa aprendeu a respirar de novo. Em um final de tarde, meses depois dos acontecimentos que mexeram com todos, Antônia sentou-se no jardim. Tinha a pele mais clara, os passos mais seguros. Alexandre trouxe um cobertor, sentou-se ao seu lado e abriu um álbum de fotografias antigas. Folhearam imagens de um tempo em que a vida era simples, bolos, vestidos costurados à mão, mãos sujas de farinha. Antônia sorriu, como quem encontra um lugar conhecido numa cidade estranha. Bento, observando de longe, colocou as ferramentas numa caixa com menos pressa. Rosângela, na cozinha, colocou um prato pronto ao sol, como quem oferta cuidado. Eles não precisavam de festas para se sentirem reconhecidos. O reconhecimento era o encontro diário, a palavra dita na hora certa, o gesto que cura. Antônia, segurando o terço que sempre carregou no bolso, murmurou uma prece de agradecimento sem cerimônia. Não era um pedido de milagres, mas uma resignação grata pelo retorno de algo que Maria Sílvia, sua mãe, chamaria de dignidade. Ao fechar a janela para o crepúsculo, Alexandre olhou para a mãe e prometeu a si mesmo que manteria a guarda. Nem a culpa nem a memória apagariam o passado, mas havia ali o compromisso com o cuidado. Entendeu que a reparação é um trabalho que não se encerra em um gesto grandioso, é cotidiano. A história, que começou com uma gaveta trancada, com uma mão pequena que guardava folhas amassadas, encontrou seu caminho não por punição cega, mas por exposição da verdade. O dossiê, então, deixou de ser segredo para tornar-se instrumento de mudança. A mãe do milionário entrou em desespero ao ver o que alguém havia escrito, mas esse desespero foi o germe da transformação. Da invisibilidade para a visibilidade, da complacência para a ação, do silêncio para a proteção. O anão voltou aos seus canteiros, Rosângela voltou a fazer o chá que a senhora preferia. Alexandre trocou algumas reuniões por conversas, e Antônia, aos poucos, reaprendeu a confiar em passos pequenos. Nenhuma das feridas foi esquecida, muitas cicatrizes ficaram. Mas naquela casa havia agora um cuidado que não aceitava as formas sutis da violência. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva. Ajude a levar essa mensagem adiante.